Olá, hoje vamos aprender a configurar os discos e o firmware do nosso NAS Knapp. Este processo pode ser feito inteiramente através do website start.knapp.com/pt, que é onde nos encontramos neste momento. Vamos começar por identificar o número de baías do nosso NAS, bem como o nome do modelo que pretendemos instalar. Depois de feita a seleção, confirmamos se a foto do produto coincide com o aspecto do nosso NAS e avançamos no botão Começar Agora. Neste ecrã encontramos três grandes grupos que correspondem aos vários momentos de instalação. O primeiro diz respeito à configuração do hardware, o que já aprendemos a fazer no vídeo anterior. O segundo é aquele de que nos vamos ocupar aqui neste vídeo, ou seja, configuração dos discos e instalação do firmware. A configuração pode ser feita através de três métodos à escolha: instalação na nuvem, ou seja, com o NAS ligado à rede; instalação através do QFinder Pro, quando o NAS não está ligado à rede; e, por fim, instalação local. Os NAS com saída HDMI podem ser ligados diretamente a um ecrã com entrada HDMI e depois basta seguir as instruções de instalação do firmware. Neste caso é preciso um teclado USB ou comando à distância da Knapp para completar o procedimento. Aqui vamos fazer a instalação através da nuvem. Para isso, comecem por verificar um autocolante no NAS onde consta um código numérico ou QR Code, que é essencial para começar a instalação. Esta chave de nuvem é colocada na janela deste ecrã após o clique em instalação de nuvem. Entramos e de seguida somos direcionados para um novo ecrã de início de sessão ou registro. Registam-se ou iniciam a sessão e depois escolhem o nome que o vosso NAS Knapp terá e que aparecerá na rede. Terminada a instalação, poderão depois aceder ao vosso NAS Knapp remotamente, usando um link que será constituído pelo nome que atribuíram, .myknappcloud.com. Portanto, este nome tem de estar disponível. Agora vamos escolher um nome para o NAS, aqui o nome usado para procurar o NAS na rede, nome do utilizador, que é admin por default, e palavra passe de acesso ao dispositivo. De seguida escolhemos a hora, que é um aspecto extremamente importante para dispositivos em rede. É possível escolher a mesma hora do computador, que é o que vamos fazer neste caso. O endereço de IP é igualmente importante. Sempre que configurem um dispositivo que será partilhado na rede, optem por um endereço de IP estático e introduzam o endereço de IP em função da vossa rede e continuem. Podem ainda escolher permitir certas características dos sistemas operativos, como por exemplo Windows, macOS e Linux, para facilitar a gestão de ficheiros entre diferentes plataformas, partilhas e transferências. Este passo seguinte é provavelmente o mais importante de todos. Referimos-nos à configuração dos discos rígidos no NAS e vamos abordar o essencial passo a passo. Apesar de ter um bom desempenho e permitir a ligação dos discos em RAID, o volume estático não é a melhor opção, porque numa configuração deste tipo não podemos depois fazer snapshots ou instantâneos, como preferirem, o que é uma característica muito importante do NAS. Com elas, o NAS guarda imagens dos dados para uma maior segurança. Assim, devemos escolher entre volume grosso e volume fino para vários volumes. Resumidamente, o fino reserva um espaço pequeno que pode ser ampliado depois em função das necessidades, mas nós queremos dispor do espaço máximo e do melhor desempenho, portanto vamos optar pelo volume grosso. Num NAS com 2 discos temos ainda 2 tipos de RAID, ou 3, se quisermos incluir o JBOD. O JBOD permite que o NAS trate os 2 discos rígidos como se fossem um só, mas não oferece nenhum dos benefícios oferecidos pelo RAID real. Uma configuração RAID 0 cria um só volume, somando as capacidades dos discos, e escreve os dados de forma igual por 2 ou mais unidades, mas sem paridade de informação, redundância ou tolerância a falhas. Isto significa que a falha de um disco causa a falha do conjunto e a perda total dos dados. Esta é uma configuração tipicamente usada para aumento de desempenho ou para criar um grande volume a partir de 2 ou mais discos rígidos. Um RAID 1 consiste numa cópia exata de um conjunto de dados em 2 ou mais discos. No caso de termos 2 discos, um serve para armazenar dados, enquanto o outro serve de espelho ou imagem desta informação. Trata-se de uma configuração útil quando o desempenho de leitura de dados ou fiabilidade são mais importantes do que o desempenho de escrita ou a capacidade. Neste cenário, a configuração mantém-se em funcionamento desde que pelo menos um disco esteja operacional. Como estamos a usar este NAS para testes e para estes tutoriais, vamos usar uma configuração do tipo RAID 1, que será sempre o nível RAID escolhido quando o que pretendemos é a máxima segurança dos dados no nosso NAS.
Além disso, como estamos a usar neste exemplo discos Seagate Iron Wolf de 4 TB, teremos sempre espaço disponível para reservar uma percentagem para snapshots. Temos ainda duas opções adicionais que podemos ou não ativar. A primeira prende-se com a encriptação dos discos, que é uma opção relevante caso os dados a armazenar sejam críticos em termos de privacidade. Uma vez encriptados, mesmo que os discos sejam fisicamente retirados do equipamento, não poderão ser lidos. Notem, contudo, que esta é uma opção que, em modelos com especificações mais modestas, poderá ter um impacto no desempenho geral do NAS. A segunda opção consiste em forçar uma verificação dos setores do disco. Esta é uma opção que poderão usar caso estejam a reutilizar discos de outros equipamentos e que tenham já algum tempo de funcionamento. No entanto, uma vez ativada, esta verificação irá atrasar bastante o processo de configuração. De seguida, podemos observar o resumo de tudo o que escolhemos até aqui, antes de aplicar. Asseguramos-nos que se encontra tudo como pretendemos e clicamos para avançar. O sistema agora vai usar toda a informação introduzida para configurar o NAS. Uma vez terminado este processo de configuração, introduzimos no nosso navegador o endereço de IP que configurámos antes e podemos agora então entrar no nosso NAS KNAP. Introduzimos os nossos dados de acesso criados no início e avançamos. Entre as janelas que verá pela primeira vez, terão à vossa frente um ecrã de boas-vindas, que inclui dicas sobre as várias aplicações do NAS. No final, podem escolher não voltar a ver esta informação da próxima vez que iniciem a sessão. Agora o vosso NAS está pronto a usar. A partir daqui podem usar as aplicações já instaladas ou instalar mais e tirar partido de todas as funcionalidades com a máxima performance. Caso tenham ficado com alguma dúvida, sugerimos que deixem as vossas questões na caixa de comentários. Em alternativa, podem usar a informação de contacto que deixamos na informação deste vídeo. Faremos de tudo para responder a todas as vossas perguntas. Fiquem atentos ao próximo vídeo, onde iremos falar sobre o KNAP Q-Sync, uma funcionalidade de sincronização de ficheiros entre um NAS KNAP e outros dispositivos conectados, como desktops, portáteis e dispositivos móveis. Um abraço e até breve.